Então vamos lá então. Então vamos nos preparar para esse encontro. 2 minutos, 2 rodadas agora. Vamos fechar os olhos um pouquinho. A exemplo do nosso irmão Francisco. Vamos nos colocar perante o nosso Pai da forma mais humilde possível, simples, buscando se desapegar, né? É o sentido do se esvaziar-se totalmente, completamente, para que Ele possa preencher, né, a cada um de nós, né? Que Ele possa fazer parte integral da nossa vida, né, em todos os momentos, né? Mas em especial nesse onde nós estamos aqui reunidos. Então se façam pequenos, abram a porta do seu coração, deixe ele entrar, deixe ele fazer morada, né? Converse com ele, coloque as suas intenções para esse momento, peça que ele venha animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, o que ele deseja de cada um de nós. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Em especial, vamos rezar pela conversão das pessoas do mundo inteiro. Rezemos pela paz. O mundo está em guerra, né? Vamos rezar pela paz no mundo, que as pessoas possam encontrar Jesus, né? Jesus é a paz. Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então abram os microfones, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações, Agradecemos certamente todos os seres, todo mundo, o mesmo Espírito. Usamos pela consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Mateus, Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém,
vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, reflitam, peçam a Deus, né, que ilumine a cada um de nós. Depois vamos voltar para fazer a partilha. Então, um momentinho de silêncio. Pronto, gente. Deu para ler pelo menos uma vez. Então vamos fazer a partilha. Eu vou começar falando de alguns pontos e depois vocês continuam, tá bom? Mais um entrando, Marcelo. Então, queridos irmãos, Jesus estava próximo de Jerusalém, passando por Jericó. Então, Jericó era um ponto próximo onde as pessoas passavam por ali antes de chegar em Jerusalém. Então, era uma cidade, um vilarejo, né, vamos dizer assim, de
de muito comércio, né? E nesse lugar habitavam esses cobradores de impostos. E Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, e como ele era de baixa estatura, olha que interessante, né? Ele sobe em cima de uma árvore e fica ali esperando Jesus passar, né? Então vamos dizer assim, Zaqueu, ele já estava passando por um processo de conversão, né? E quando Jesus passa ali por aquele lugar, ele conhece o íntimo, né, de cada um de nós, e ele sabia das intenções, né, de Zaqueu. Então, passando ali por perto, Jesus olha para ele que estava na árvore e buscando conquistar, né, vamos dizer assim, fortalecer aquela intenção de mudança, ele chama Zaqueu. Zaqueu, desce da árvore, né? E Zaqueu, ao descer da árvore, olha que lindo, gente. Jesus conversando com ele, diz, né? Hoje eu vou na sua casa, né? Olha só. Eu gostaria que vocês imaginassem, né, a alegria que deve ter passado, né, esse momento, esse homem que estava em processo de conversão, né? E Jesus, ele não escolhe momento, né? Ele veio, como diz o evangelho de hoje, bem no finalzinho, né, no último versículo, ele diz assim: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, né? Então, para ele, tanto faz o momento, todo momento é a hora, né? E ele, naquele exato momento, ele pensou assim, né? Eu vou ajudar esse homem nesse processo de conversão. Eu vou acelerar esse processo de conversão, né? E no ir até a casa dele, né, ele acelera esse processo, né? Então, já em casa, daí o Zaqueu, ele se coloca perante Jesus e diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais, né? Então, aquilo que já tinha dado um início, Jesus percebeu, Jesus ele faz com que aquele momento, né, vamos dizer assim, continue, né? Não fique ali parado, né? Continue esse processo de conversão. Então, trazendo para nossa vida, meus irmãos, nós temos que captar também nas pessoas, né, essa mudança, esse interesse de mudança, né? Não, como diz o nosso Papa Francisco, né, não devemos ficar presos nas 4 paredes da igreja, né, indo ao encontro somente daqueles que já se converteram, né? Deus fica contente com as coisas certas, com aqueles que se converteram fazem, mas ele fica mais contente com aqueles que não se converteram e busca fazer uma coisinha certa, né? Então essa pequena coisa tem muito mais valor, né, do que aqueles que já estão convertidos e buscam fazer grandes coisas, né? Então é em cima dessas pessoas, dessas ovelhas perdidas, que nós temos que trabalhar, né? E é fora da igreja, né, indo ao encontro daqueles sofredores, daquelas pessoas marginalizadas, que não têm vez, não tem voz, né? É esse processo de saída, né? O sair, né, para ir ao encontro deles, né? Então, meus irmãos, falei um pouquinho, agora eu gostaria que vocês, né, colocassem o que vocês entenderam, qual foi aí a parte que vocês querem destacar de importância nesse texto. Então, fique à vontade. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Vai lá, Rose. Você fez, então eu? vai. Bom, para mim, que eu entendi que todo mundo tem salvação. Perfeito. Aqui não está excluindo ninguém. Todo mundo tem salvação.
Mas, para a gente se salvar, temos que converter. Porque é a conversão que leva à salvação, na minha ideia, não sei. Agora, trazendo para hoje, como o Luizinho falou, o Zaqueu estava querendo ver Jesus, né? E a gente encontra tanta gente aí querendo ver, né? Querendo buscar e não consegue encontrar. Então, eu pensei aqui com os meus botões, é o que o Luizinho falou. Nós temos que levar. Porque às vezes se o irmão não está vendo, não está conseguindo, e qual é o meu papel? É mostrar esse Jesus, né? Jesus está por aí, ó. Está no irmão de rua, está nos cachorros abandonados. Ele está tão perto, né, da gente, e tem gente que não consegue ver. Então, esse ver Jesus aqui me chamou muito a atenção. Tem muita gente aí que não está conseguindo ver. E outra coisa, né, que me chamou a atenção, quando o Jesus convidou, falou que ia comer na casa de Zaqueu, a turma ali ficou, nossa, mas ele vai lá na casa daquele lá que é ladrão, né? A turma procura nunca ver uma coisa boa, né? A gente precisa buscar uma coisa boa também na pessoa. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente está escutando assim uma conversinha, né? A pessoa não está vendo nada de bom na outra. Todo mundo tem alguma coisa de bom. Então eu acho que aí é o nosso papel. Nós temos que entrar aí e fazer a diferença. Né? É muito rico esse evangelho aqui, viu? Eu gostei muito. Porque aqui no final, quando você falou, ó, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido, né? Então, às vezes a gente vê a pessoa num processo difícil da vida e às vezes acaba até julgando mal, falando outras coisas, mas a pessoa precisa às vezes de um apoio, precisa ouvir aqui, que nem nós estamos ouvindo hoje. Ó, você tem salvação, viu? Você tem salvação. Você tem que se converter, tornar-se humilde, abandonar um monte de coisa tonta aí que você pensa da vida, que você também vai se salvar. Foi isso aí que eu entendi hoje. Muito bem, perfeito, Rose. E vai ao encontro dos nossos trabalhos, né, da Ordem Franciscana, né? Esse processo de saída. Exatamente. Né? Isso, muito interessante. E aí, quem mais? Posso só falar uma coisinha? Fica à vontade. Que eu lembrei agora. Essa semana lá na igreja, uma das sacristãs, que ela trabalha na igreja todos os dias, ela resolveu mexer no armário. Então ela falou com o padre lá e mexeu no armário. E aí justo era o meu dia de lavar as âmbulas. Né? Quando ela mostrou para mim o que ela tinha feito, eu pensei na minha cabeça, sobrou para mim. Né? Vou ficar quieta que vai sobrar para mim. Mas não deu outra. Porque nós temos escala. A pessoa foi lá, viu o armário arrumado, foi na escala. Quem que estava para lavar a âmbula? A Rose. Então foi a Rose que mexeu no armário. Aí a pessoa veio em mim, meia brava. Falou assim, Rose, você lavou as âmbulas? Falei, lavei. Você mexeu tudo no armário? Eu falei, não mexi. Mas também não falei o que tinha acontecido. Mas eu levei a culpa. Olha só, a turma... É a mesma coisa aqui, ó. É uma coisa do evangelho de hoje. A turma vai, condena, sem saber o que aconteceu. Passei por isso essa semana. Muito bom. Quando eu vi a mudança, eu falei, eu estou na escala, quem vai levar vai ser eu. Foi mesmo. Tá certo. Quem quer continuar? Bem, essa passagem é muito bonita, realmente. Lindíssima. E tem muita coisa para se tirar em aproveito para aquele que quer ser seguidor de Jesus. Jesus já veio até nós. Nós agora temos que ir até ele. Assim como Zaqueu buscou Jesus subir numa árvore
uma árvore para ver Jesus, por causa da sua estatura. A multidão impedia dele ver Jesus. E Jesus, passando por ali, olhando para cima e saudou a Zaqueu. Hoje eu vou cear na tua casa. Agora, quando ele correu mais que depressa e foi para casa fazer os preparos, fazer a refeição, alguém já, né, que se diz salvo, que se diz sem pecado, se diz santo, fez uma autocrítica. Nossa, que homem vai na casa de um cobrador de impostos, na casa de um pecador? Mas aí veio, então, o manifesto de Deus naquele homem, para mostrar para os demais que Jesus ele veio para todos. Não veio só para uma turminha, uma seleta turminha. Não, ele veio para todos. O rico, o pobre, o preto, o branco. Mas é incompreensível porque aqueles que se acham justos faz uma autocrítica sem analisar o porquê que Jesus está fazendo aquilo, então ele faz um julgamento, já julgando Jesus. Jesus é um pecador porque foi comer na casa de um pecador. Mas o manifesto de Deus é assim. Por que Jesus falava aos discípulos, nos ensinamentos, falava por parábola? Para aqueles que se acham entendidos, não compreendam o que Jesus está dizendo. E os pequeninos, que realmente os pequeninos que compreendem o que Jesus diz, ou se não compreendem, mas têm a oportunidade de perguntar para Jesus, como muitas vezes aconteceu, e Jesus explicava. Então, é isso que a gente tem que ver. É isso que Jesus deixou para nós, principalmente para nós franciscanos que queremos ser os seguidores de Jesus. Nós temos realmente que sair da proteção das quatro paredes, do abrigo, e sair atrás dos irmãos para dizer: olha, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Ele quer salvar todos. Mas nem todos aceitam a salvação de Jesus. Então, ele já veio até nós. Por que nós não podemos ir até ele? Assim como fez Zaqueu. Isso é uma demonstração daquele que é realmente seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus, ele vai dar continuidade do plano de Deus, que é reunir novamente o povo que estava disperso pelo mundo. E Jesus veio realmente para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio para todos, mas em especial aqueles que estavam vivendo no pecado, que estavam perdidos, já entrando no abismo. E Jesus vem e dá a salvação. E essa salvação é para todos nós. Assim, nós possamos respeitar e render obediência a nosso Senhor Jesus Cristo nos seus preceitos e nos seus mandamentos.
Muito bem, Sr. Arnaldo. Quem quer ser o próximo? O que eu achei interessante, né, nesse evangelho, que ele segue a mesma linha, né, do evangelho da semana passada, né? Na semana passada a gente tinha um cobrador de impostos. Essa semana, outro cobrador de impostos, né? Que é Zaqueu, né? E interessante é que Jesus, ele acolhe a todos, né? Ele não fazia distinção, né, das pessoas, né? E quando a gente faz isso, com certeza a gente é criticado, né? Você vê você trabalha, né, com a ordem faz, né, de fazer visita, né, nos presídios. Quanto que não deve ter sua população carcerária, né? Infelizmente tem muito preconceito, né? Às vezes a pessoa tá lá, né, tá pagando pra um crime, né? E tem muita gente que julga, né? Que julga, que condena. Isso não tá certo, né? Quem somos nós, né, para julgar, né? Para julgar, para condenar? Jesus, ele veio para salvar, né? Tanto que ele falou, né, depois dessa declaração, né, que Zaqueu, ele fez um exame de consciência também, né? Como esse cobrador de impostos aí da semana passada, né? Que era um trabalho que era muito tentador, né? Você tá mexendo com dinheiro ali, você cobrava um pouquinho a mais, né? Esse pouquinho a mais ficava para você, né? Um trabalho que você acaba se enriquecendo às custas do povo, né? Então, você vê o que ele fala, né? Que ele vai devolver tudo que ele pegou 4 vezes mais, né? Aí Jesus fala, né? Hoje a salvação entrou nesta casa, né? Esse homem também é filho de Abraão. Mas Jesus, ele acolhe, né? Ele deixa a pessoa livre para a pessoa decidir, né? Jesus, ele não estava interessado saber se Zaqueu ia ter essa atitude ou não, né? Ele simplesmente vai, né? Não faz distinção de pessoas, né? Só uma coisa que a gente tem que pegar de exemplo dele, né? Não fazer distinção de acolher a todos e estar sempre com o coração aberto, né? Que às vezes
cuidado, né? A gente que participa, né? Para não ter esse comportamento que tiver essas pessoas aí, né? De ficar falando, de ficar criticando, né? E se for criticado também, o negócio é não esquentar, não. Não se abater por isso, né? Então, eu segui o exemplo de Jesus. Veio buscar, veio para aqueles que estavam perdidos, né? Então, isso é maravilhoso, né? Se reencontra, né? Com a salvação, né? Muito bem, Marcelo. Muito bem. Quem mais? Quem quer continuar? Ilza? Vou falar então. Então vai lá. Deixa a Júlia primeiro, vai. Júlia, Fala, Júlia. abre esse seu microfone. Tá fechado. O Wagner. Não, fale. Eu? Vai. É lógico. Pode ser você. Então, o que eu percebi aqui, né, que todos têm salvação. Às vezes a gente tem o costume de achar, né, aquilo de lá está perdido. Então, nesse evangelho a gente percebe bem, né, que todos têm a salvação. Só que a gente tem que estar sempre aberto à conversão, né? E a conversão, eu falo que ela é permanente, né? É constante. Então, a gente tem que estar sempre, prestar atenção nos sinais que Deus manda para a gente perceber, né? Que o quanto é bom estar junto com Ele e esse desejo, né? De continuar sempre seguindo e mostrar também, né? Para as pessoas o quanto é importante a gente ter um Deus na vida, né? Porque acho que, principalmente com as dificuldades que a gente anda tendo no dia a dia, de todo jeito, né? Todos os sentidos, se não tiver Deus, a gente não aguenta, né? Muita coisa que a gente tem que passar. Então, cuidar muito para a nossa conversão e pela salvação de todos. É isso. Muito bom. Vai lá, Wagner. Eu entendi assim. Fala aqui que ele era um cobrador de impostos, um homem muito rico, né? Entendi assim que, começando assim, esse evangelho assim, fala que ele era muito rico, cobrador de impostos. Então ele era um homem de negócios, né? Eu entendi assim, por ele ser muito rico, não que ser rico seja pecado, né? Mas eu entendi assim que, como ele era cobrador de impostos, ele estava defraudando as pessoas. Eu creio assim que ele foi se perdendo no caminho, por estar enganando as pessoas. Ele foi se perdendo pelo caminho e se afastando de Deus. Ele não conseguia ver mais. Aí depois, interessante que ele fala que ele ouviu falar de Jesus que ia passar em tal lugar. Aí ele já começou a ser tocado, né? Percebi assim, que ele começou a ser tocado, né? Quem que era aquele homem? Aí interessante que ele foi ver, e chegando lá ele não conseguia ver Jesus. Aí interessante aqui que a multidão, né? Fala que cada multidão ele conseguia ver Jesus. Aí essa multidão, que eu entendi assim, que essa multidão eu senti que estava me expressando o mundo. Às vezes eu vou atrás do mundo, atrás da multidão, e vou me afastando, né? Eu não vou conseguir ver Jesus. Então essa multidão que me tocou, a multidão é o mundo, e o mundo às vezes não me deixa eu ver Jesus, porque eu estou seguindo essa multidão, às vezes estou seguindo no caminho errado. Então esse mundo vai me afastando de Jesus, eu não vou conseguindo vê-lo. E depois, aí depois fala que Zaqueu era muito pequeno. Aí também outra coisa que me chamou a atenção.
fala que ele era muito pequeno, não conseguia ver Jesus. Vai ter dois sentidos, né? Dele ser baixo, fala que ele é baixo, né? Mas me chamou a atenção também que eu acho, tipo assim, que ele foi se tornando pequeno diante de Jesus. Quando Jesus está vindo, ele foi se tornando pequeno diante de Deus que estava vindo. Aí depois fala que ele subiu depois numa árvore. Quando vai subir numa árvore, outra coisa que me chamou a atenção também, que ele fala que ele foi audacioso, né? Ele não quis ficar mais no meio daquela multidão que estava atrapalhando ele de poder ver Jesus e procurou uma outra forma de ver Jesus, né? Ele foi audacioso e subiu numa árvore. Aí depois também ele subindo nessa árvore, interessante que Jesus fala, né? Viu ele, né? Pela fé dele, Jesus acho que sentiu aquela fé dele, daquele homem, no meio daquela multidão. Aí Jesus fala que ele, né? Você vai aqui, hoje eu vou estar na sua casa, né? Aí outra coisa também é a casa, que me chamou a atenção também. Às vezes a gente pensa que é a casa de tijolos, né? Um belo quintal, uma bela sala, uma bela cozinha, né? A casa de tijolos. Mas a gente diz que essa casa era ele. Né? A casa era ele, a casa. Jesus ia estar presente nele. Né? A partir do momento que se tornou pequeno, né? Se esforçou para ver Jesus, a casa era ele. Né? Aí eu entendi assim que Jesus falou assim, hoje eu vou estar na sua casa, hoje, a partir de hoje, eu estou fazendo parte da sua vida. Né? Estou fazendo parte da sua vida. E depois fala aqui que, aqui embaixo fala assim que ele ficou muito, ele desceu depressa, né? E recebeu Jesus com alegria, né? Ele estava feliz, né, por receber Jesus. Aí depois aqui fala assim que, né, que ele estava de pé diante de Deus. Aí esse de pé diante de Deus, que eu pude entender assim que ele quis dizer, ele estava, se Jesus, eu estou pronto, né? Eu estou aqui, né? Esse estar de pé. Então, eu tenho que receber Jesus com alegria e estar de pé, né? Aí depois, aqui quase aqui no final aqui, que ele fala que, se eu enganei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Né? Interessante que aí outra coisa que me chamou a atenção também, que foi ele que, Jesus não falou para ele doar nada, para ele não dar nada. Foi ele que, né, se manifestou, né, em dar aquilo, né? É interessante que isso aí também me chamou a atenção, que ele estava vendo o erro que ele estava fazendo, né, o erro que ele fez, estava tentando reverter isso. É como nós, né? Nós percebemos os nossos erros e tentar acertar, né, os nossos erros. Aí depois aqui que aí fala que hoje a salvação entrou nessa casa. Então Jesus estava feliz porque a salvação estava entrando nele, né? Nele, na pessoa dele, né? Espiritualmente nele. Aí depois fala aqui que porque também esse homem é filho de Deus. Né? Então como vocês falaram, né? Todos têm o direito, né? Todos têm os direitos, os mesmos deveres. Jesus ama a todos, seja quem for, né? Até lá aquela pessoa que está no presídio, né? Aquela pessoa que está lá no presídio, ou então aquela pessoa, aquele pior assassino, né? Jesus está ali, né? Então falta só ele perceber, né? Jesus está sempre ali. Aí depois fala aqui, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar, né, o que estava perdido. Então, para eu saber que, né, para eu ter a salvação de Jesus, eu tenho que ter consciência que eu estou perdido, né? Enquanto eu não tiver a minha consciência que eu preciso de Deus e eu estou perdido, né, eu vou continuar sempre nessa multidão aí, tentando me atrapalhar. Aí a outra, a Rose falou aí que estava falando aqui que aonde que estava falando que as pessoas vai lá na casa daquele pecador, às vezes também dentro as pessoas murmuravam, né? Aí eu pude entender também que fala que às vezes dentro da nossa própria família, né, dentro da nossa própria comunidade, para que você vai lá na missa, para que você vai na leitura orante, para que você vai nisso, na oração, vai isso, vai naquilo, né? Demora tanto tempo, demora muito, né? Então as pessoas tentando nos atrapalhar, né? Eu acho que é isso que eu entendi. Muito bem, perfeito, Wagner. Gostei.
Quem mais? Olha, ele não deixou nada pra gente falar. Então, fez tudo. Mário, ele deu uma batida hoje, Mário. Viu? Ô, Wagner, mas eu vou falar um pouquinho, não importa. Você falou, mas vou falar também. Eu fico, então, aqui quando no começo aí, né? Que Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Jesus não foi ali dar uma voltinha, não é verdade? A gente sabe que ele sabia que tinha alguém ali que ele tinha que encontrar, né? Ele sabia já de Zaqueu. Então, eu acho que fica para nós assim, Jesus está sempre à nossa procura, sempre. Ele está sempre vindo ao nosso encontro. É nós que temos que ter essa experiência de ir ao encontro dele, de fazer a missão dele, cumprir a missão dele, né? Jesus não abandona ninguém, jamais. Então, eu vou ficar com esse pedacinho no começo, viu, Wagner? Gente, é isso. Obrigado. Muito bem. Quem mais? Cadê a Pena, o Lonivaldo? Foi embora? Então Eu não tô vendo eles. Estão aqui, só ouvindo. Quer falar, vocês dois? Tem 10 minutos aí nesse plano ainda. Eu também fiquei nessa parte aí de que a gente tem que ir ao encontro de Deus, né? Quando a gente quer e procura, né, a gente dá um jeito, né? Seja subindo na árvore, seja fazendo o que for. Então, o Deus está lá, né? Ele passa por aqui, ele passa por lá. A grande questão é o quanto que a gente quer ir ao encontro de Deus, né? O quanto a gente vai se esforçar para isso. O quanto que eu estou me esforçando para isso hoje, né? Para chegar até Deus. Porque uma vez que chega lá, né? Uma vez que a gente chega até Deus, a transformação ela acontece, né? Ela está lá. O Luizinho usou a palavra acelerar, né? Mas ela é automática, né? Mas você tem que querer ir até Deus. Deus vai estar sempre passando, por aqui ou por ali. Mas se você não querer, você não vai subir na árvore, né? Vai dar um migué lá, falar que é baixinho, que não viu, beleza, e vai continuar cobrando imposto, né? Eu acho que essa é a grande reflexão que eu estou levando para mim mesmo, quanto que eu quero ver Deus, né? Chegar até Deus. Muito bem. A Kelly, quer continuar? Acho que o Nivaldo falou que eu estava pensando. Olha só. Que assoprou aqui nos dois ouvidos. Tá certo. Mas é isso mesmo, também estava pensando exatamente isso. Né? Quais são as dificuldades do Zaqueu aí, no caso dele era baixinho e a multidão, né? Até tava lembrando do seriado lá, The Chosen, né? Mostra muito Mateus, que o dia a dia dele, né? Que ele colocava roupa e tal, e saía pra rua, ele saía escondido, né? Não passava pela multidão, porque as pessoas não gostavam dele, né? Ninguém gostava de ver um cobrador de impostos. Se ele ficasse marcando ali, o cara, o povo apedrejava, empurrava, né? Não era bem visto, não. Então, ele estar ali exposto a uma multidão também corria um risco ali né? Então, a atitude dele foi de muito desapego também, né? Então, teve uma conversão nessas atitudes que a gente vê assim, às vezes, ele por causa da multidão e por ser baixinho, né? Que tem, né? E não, mas se você for pensar no contexto ali, ele poderia, talvez ali a vida dele tá em risco, né? Com certeza estava em risco. E ele mesmo assim foi atrás de Jesus, né? E Jesus, né, nessa atitude dele, se deixar, né, se ver para Jesus, deixar-se ver por Jesus, Jesus convida para ir na casa dele, né? Olha que bonito, né? Então é o que fica para nós. Se a gente vencer os nossos apegos, as nossas crenças, né, tudo aquilo que nos deixa cegos, né, espiritualmente, e até Jesus, a gente consegue ver Jesus, ele consegue entrar, fazer morada na gente, e em poucos minutos, em pouco tempo aí, ele, né, olha a atitude dele, né, quantos frutos deu, né,
ele se desapegou de metade do que ele tinha, né? E, então acho que é isso que é bonito, né? Então quanto mais a gente vê Jesus, quanto mais a gente se apegar, mais a gente deixar Jesus entrar na nossa casa, na nossa morada, mais frutos a gente vai dar. Então, acho que é isso, né? Muito bem, que bonito, hein? Vamos passar para o outro, então? Já está terminando esse, daí o Mário fala, né, Mário? Vamos lá? Quem está faltando? Arnaldo, Júlia, faltou a Ilza. Faltou só a Ilza. Opa, chegou. Pronto. Todos aí. Vai, Mário, quer continuar? Vamos. Assim, para a gente entender melhor um texto, né, é uma técnica, a gente precisa inseri-lo num contexto. No caso aqui, no contexto histórico. A gente tem noção de avaliar melhor esse trecho do Evangelho. Né? Nessa época, toda a Palestina era dominada pelo Império Romano, né? E esse povo era um povo oprimido, né? Povo que tinha que prestar conta do que produzia. Na maioria eram pobres, lavradores, né? Agricultores, viviam da agricultura. E da negociação dessas agriculturas eles tinham que pagar uma porcentagem para o Império. Quem se incumbia de fazer essa coleta dos impostos, né, os impostos entre aspas, né, eram os chamados publicanos, que nada mais era do que os próprios irmãos ali, né, que se submetiam a isso como um trabalho e recebiam uma comissão, um percentual do que eles cobravam. E era um sistema bem organizado, porque vocês veem que Zaqueu era chefe dos publicanos. Né? Então eles eram assim, o percentual que eles tinham que pagar para o Império tinha um valor estipulado que era a partir daquilo que eles produziam. Né? Logicamente, o imperador não tinha acesso, não sabia quanto o João ou o Antônio produzia. Né? Quem conhecia mesmo era a pessoa que morava junto com ele, que recebia e prestava conta. Nessa transação, né, eles se enriqueciam, porque recebiam 50, dava 30 para o Império, ficava com 20, né? Mas o combinado não era bem isso, então eles sempre levavam vantagens. Então eles se vendiam, né? Uma forma de explorar o próprio irmão, né? E a favor do Império, daqueles que estavam explorando eles, oprimindo esse povo. E só para a gente localizar historicamente essa fala de Jesus. Então esses cobradores de impostos, né, eram odiados pelo povo, né, porque eles viviam do suor, do trabalho daquele povo que trabalhava. Né. Então aí acontece a questão do Zaqueu. Né. Fica claro que Jesus conhecia o Zaqueu já, como bastante, a maioria da população ali de Jericó conhecia Zaqueu. Era o chefe dos cobradores de impostos, era um cara conhecido. Né? Mas tem os pontos para a gente elaborar aqui. Então vou começar pela conclusão. Né? No fim vou repetir. Zaqueu era pequeno fisicamente,
e se apequenou espiritualmente e se tornou grande diante de Deus. Ele era pequeno fisicamente, se apequenou espiritualmente, se arrependeu, né? E se tornou grande diante de Deus, se converteu. Então a chave desse texto de hoje é a conversão, né? Uma pessoa se converte a partir de reconhecer o que ela é, o que ela fez, né? Então ele queria conhecer Jesus, queria ver Jesus. Jesus já conhecia ele, já tinha ouvido falar dele, já sabia do que ele fazia, já sabia o que ele fazia. E no meio da multidão ele era pequeno ali, né? Ele era pequeno. Então é a condição de pequeno, né? Interessante que Jesus chamou Zaqueu. E Jesus chama o pecador e se oferece para ir à casa dele e partilhar a refeição com ele. A maior demonstração de carinho, de afeto nessa época era partilhar a refeição, convidar alguém para comer junto, né? Aí tem até o exemplo da ceia, né? E Jesus, nesse gesto de fazer a refeição com ele, né? Jesus dá uma oportunidade. Jesus está sempre dando oportunidades, né? Para a gente fazer uma reflexão, uma autorreflexão, né? De vida. E gozado que todos murmuravam, né? A atitude de Jesus. As primeiras atitudes de Jesus sempre eram bem contestadas, né? Não eram muito bem entendidas, não eram muito bem recebidas, né? Então a gente se julga, né? Tá vendo? Ele vai comer com o pecador, né? O símbolo do pecador é esse cara, né? E Jesus vai lá comer com ele, né? Interessante que depois o Zaqueu fala que vai dar metade dos seus bens aos pobres. Então aqui tem um exemplo de partilha, né? Um exemplo de desapego, não integral ainda, né? Mas metade dos bens dele ele oferece aos pobres, né? E aí então, no final, aí Jesus confirma essa conversão. Então fica a pergunta para a gente fazer a nossa oração particular, né? E nós, nessa história? Onde nós nos encaixamos, né? Nós estamos nessa multidão que murmura dos acontecimentos, né? Que nos parecem muitas vezes estranhos, né? A gente se coloca um pouco no lugar do Zaqueu e nos perguntamos que Jesus nós procuramos. Que Jesus as pessoas procuram hoje, que a gente vê por aí, né? É um Jesus que vem te oferecer bens materiais, fortuna, né? Boa posição. Será que é esse Jesus que nós procuramos? Ou é o Jesus que vai nos apontar o caminho da humildade, né? Da fraternidade, do reconhecimento daquele que é pobre, daquele que é necessitado, daquele que está excluído, daquele que está oprimido? Essa é uma pergunta, né? Eu coloco assim também, né, nessa questão de nós, né? Se nós nos colocarmos humildemente e nos reconhecermos pecadores e nos arrependermos, Jesus nos encontrará, com certeza. Exatamente o que fez Zaqueu. Se nós nos colocarmos humildemente e nos reconhecermos pecadores e nos arrependermos por isso, Jesus nos encontrará. Assim, não precisa subir na árvore não, né? Jesus conhece cada um de nós e espera que nós nos aproximemos dele, que ele vai partilhar um almoço com a gente, uma refeição conosco. Vamos fazer parte disso, né? Então, Zaqueu era pequenino fisicamente e se apequenou espiritualmente e se fez grande diante de Deus. Esse é o exercício que acho que ficou para mim, esse texto de hoje. Muito bem, Mário. Acho que cada um buscou fazer uma boa reflexão, né? Todos, viu? Então, todos parabéns aí, né? Eu queria colocar aí dois pontos, então. Esse acolher, né?
esse Jesus, procurar Jesus, e depois que você encontra Jesus, é ser esse Jesus na vida das pessoas, né? Ir ao encontro daqueles que estão perdidos, né? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Fique à vontade. Tá bom? Então, podemos encerrar? Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos. Agradeçam de coração a presença dele, do Espírito Santo no nosso meio, que veio essa noite com toda certeza, né, nos animar, fortalecer a nossa fé, né, acolher as nossas súplicas, né, as nossas preces, nos ensinar, né, um pouco mais das suas verdades e por fim vai abençoar a cada um de nós. Então nós não fizemos nada, somos servos inúteis, assim tem que ser, né? Entender que tudo é a graça de Deus que acontece na nossa vida. Nada é nosso, tudo vem dele. Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitado dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, né? Quem vocês desejarem, com a certeza que Deus vai tocar o coração deles nesse momento. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.